Eu acho que é muito... Cícero, tá? Tô falando, sou eu aqui. Eu acho que é muito mais fácil você ser evangélico do que ser católico. Não é uma crítica à nossa igreja. Eu acho que é muito mais fácil ser evangélico. Porque o evangélico, ele praticamente não tem nada ali. Ele chega na igreja... Vamos mudar a palavra. Protestante e católico. Protestante, você quer dizer. vamos lá. Porque se você falar evangélico, aí eu vou dizer, eu também sou evangélico. Evangélico é crer no evangelho, e aí, né? como tem outras pessoas já assistindo aí, então... Porque, assim, muitas pessoas... protestante, né? Chega lá na igreja... É um processo aí. Tem manda processo, mas é tem protestante. Pra finalizar o ano. Alô, Ei, Valdomiro, pessoal. beijo pro senhor, viu? Não podia falar, mas enfim. Eu tô com um terço aqui de baixo, hein? Só... Tô com um terço. Mas não é verdade, né? É muito mais fácil ser protestante do que ser Sim. católico. Porque o católico tem confissão, tem a questão dos santos, tem a questão de missa. Nossa Senhora, tem a questão da missa, que todo mundo Batismo, fala... Ai, meu casamento. Deus, a missa é sempre a mesma coisa, não sai daquilo. Agora, na igreja evangélica, tem aquele teatro... Olha. Agora eles estão fazendo cortina preta com as luzes de teatro. Sou eu que tô falando, tá, o Valadão? E aí contrataram uma... Como é que chama? Uma banheira que eles compraram na Do Shopee Gugu? pra fazer o batismo. Ah, Então, assim, sim. é tudo mais fácil na igreja evangélica. Isso. Então, as pessoas tendem a ir mais na igreja evangélica. Eu acho isso. Não, é assim, na igreja católica, por exemplo, né, nós temos a questão pastoral. Então, não é só ir à missa. Então, as pessoas também abraçam uma pastoral para poder viver a sua fé. Por exemplo, uma coisa que a Legião de Maria faz, né? Certo. As senhorinhas. Minha mãe é da Legião. Minha mãe também é da Legião. A Legião de Maria, elas têm um encontro semanal. Todas as semanas, elas estão na igreja fazendo a reunião delas. Certo. Rezam o terço, meditam. Catena, né? A catena é a oração, mas tem o manual delas da Legião. Meditam ali um trecho do manual. Certo. E depois a presidente da Legião, que está em mandato ali uns 3 anos, é ela quem determina missões para se fazer ao longo da próxima semana. Visitas, né? Visita enfermos, parturientes, pessoas acamadas, enlutadas. Então, é um trabalho que muitas pessoas não veem. Que é em nome da igreja evangelizando. Então, não é só ir para a igreja, Só a missa, né? só a missa, mas é a vivência, né? Como São Tiago vai falar na sua carta. A fé sem obras, ela é morta. Então, eu acho que a dificuldade para outros viverem isso é a questão das obras. Não apenas viver na questão Mas da vocês fé. entenderam o que eu quis Não, dizer. entendi. assim, Mas é porque, assim, na nossa- É mais simples. Sim. Porque na nossa igreja, assim, a gente fala, ele falando nesse sentido de um movimento, né? Um movimento pastoral, a gente tem toda uma ritualidade. A missa, por exemplo, é cheia de ritos, né? Sim. Então não é uma coisa, você vai chegar lá, vai pegar Deus, me mande uma leitura aqui, eu vou fazer um evangelho, fala um pouquinho mais avivado, pronto, suave, todo mundo vai embora, tranquilo. Não, a gente tem uma ritualidade, que é seguindo aquilo que Jesus faz ali na Quinta-feira Santa, né? Instituindo a Eucaristia. Que aí por isso que a gente tem a Santa Missa. Tem um ministro devidamente ordenado pelo bispo, que para rezar uma missa, o padre, ele tem que ser ordenado, como a gente falou do processo para chegar a ser padre. Certo. Porque aí tem outras igrejinhas que denominam... eu não posso falar também, meu pai. Mas se denominam aí... Você sabe que eu sou cearense, né? Acho que a É, gente eu tem a acho que mesma a gente vibe, Tem o né? CPF dele, viu, gente? Separado. Não, tudo bem, mas... Ele ainda tem. Mas no sentido de... Pode processar de ele. seriedade. De seriedade. Porque Tá. tem muitas pessoas que se iludem fácil com outras pessoas. Sim. E tem pessoas que se dizem padres e não são padres, nesse sentido, né? Sim, sim. Então, assim, nós temos a ritualidade. Os sacramentos que a gente tem, por exemplo, o sacramento do matrimônio. Casou uma vez, game over, já era. né? era. Então, na nossa igreja é isso. Então pense bem, gente, antes de casar. O porque, batismo, Ai, meu Deus. tudo, nós temos 7 sacramentos, então pra tudo tem um rito. Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu era católico. Mano, não era, falei uma gíria, não era católico, porque assim, nunca estudou, nunca buscou. Nunca foi atrás, Nunca vivenciou o evangelho de fato. Eu penso assim. Por exemplo, a fé católica, ela, como o padre Cosme disse, é embasada em 7 sacramentos, que são divididos em 3 categorias. Sacramentos da iniciação à vida cristã, que é o batismo, eucaristia e a crisma. Certo. Os sacramentos de missão, que é o matrimônio, que o esposo casa com a sua esposa, e eles vivem em função um do outro e para evangelizar no mundo. Tá. Sacramento de missão também é o nosso, ordem. O padre serve os outros. E os sacramentos de cura, que é o chamado unção dos enfermos e Penitência.
a penitência ou chamada confissão. Então, falar que é católico, mas não conhece a fé católica de fato, como o Padre Cosme diz, conhecer o catecismo, conhecer a doutrina, tudo que a igreja difícil, professa. Né? Que é difícil. É assim, difícil, A pessoa se manter. Só quem vai à missa mesmo e começa a estudar, e aí vai. As pessoas que estão aqui falando, conhece de fato os padres, tem amor pela igreja, vai querer ser sempre católico. Porque assim, eu imagino assim, a Dona Maria passa em frente à igreja católica e fala, tá, mas e aí, é sempre a mesma coisa? Uma pessoa que não conhece, sempre a mesma coisa, tal, vou lá na igreja do pastor tal. Não tô criticando a igreja evangélica, tá? Só tô fazendo uma comparação aqui. E lá na igreja... e tem outra coisa também, é uma crítica, viu? Ai, meu Deus do céu. É outra Que crítica confuso, aqui, é uma mas crítica enfim. ou não é uma crítica ou é uma Estão outra pedindo pro Padre Cosme cantar aqui. Não, gente, não precisa. Pera E aí. agora com vocês Não, o mas- show do Padre Cosme. Aí, garoto. A igreja evangélica, ela é muito mais acolhedora que a igreja católica. Sim, já é outro diferencial. Porque os evangélicos, você chega lá com problema, eles já te puxam lá pro bem ou pro mal. Mas eles já te puxam lá, tudo bem que pega um dinheirinho aqui, mas tudo bem. Aí entra lá, principalmente no 5º dia, é maravilhoso o acolhimento lá. Olha, já E sabe. aí chega lá, tal, aí faz aquela oração bonita, né, tal, tudo. Tô falando das igrejas de garagem, tá? As igrejas Sérias, né? tradicionais, eu não tô falando de vocês, tem umas tá? bem sérias. Não é verdade? Não é, Sim. não é bem mais fácil? Não, porque É. assim, ó, a Não maioria... pode concordar, hein, Não, Deus, a né? É maioria... isso que eu ia falar, cuidado na concorrência com Cuidado esse menino com aqui. Esse menino aqui, ele é um... Não perigoso. complicar, Você né? é Ceará também? Juazeiro do Norte. Nossa, tamo junto. A maioria não, Cuidado, a- não tamo junto. Muitos católicos são católicos por tradição. Isso. Né? Então, Não conhece a verdadeira fé. eu sou católico porque minha avó é católica, minha bisa é católica, meus pais são católicos, então estão ali por O tradição. católico de mídia, né? Padres famosos. Isso. Aham. E, É outra discussão. Outro Ei, meu Deus trabalho. do céu. e aí vai numa grande basílica, numa grande catedral, não tem aquela pessoalidade, né? Também é uma falha nossa também, de ter mais acolhida. Mas é diferente de uma comunidade pequena, de bairro, onde todo mundo no bairro se conhece, o padre chega pra rezar, a Dona Maria que tá na porta da acolhida, ela, ô padre, eu senti falta hoje de Dona Joaninha. Conhece, né, Você as pode pessoas. passar depois na casa dela, tá enferma. Então é diferente a situação do bairro, né? Então, as capelas, conforme vai crescendo, capela, matriz de paróquia, catedral, basílica, santuário. Então, de acordo com a realidade local, que aí esse acolhimento vai ficando um pouco mais frio, menos pessoal, do que numa comunidade pequena. Era outra crítica que eu ia fazer. As igual grandes no Instagram, igrejas de São Paulo, aí, dos centros da cidade, elas são quase frias, né? Não vou falar morna, né? É que Porque existe- não existe mais a presença daquele povo tal. Hoje em dia, algumas Mas em bairros igrejas periféricos, né? tornaram-se igrejas sacramentais. Então, são igrejas apenas para as pessoas irem fazer o sacramento e ir embora. volta pra Embora. casa. É. Mas também existe a questão, né? Igual a Rita falava aqui da pós-pandemia, e o Padre Cosme também falou, de pessoas que não estão mais vivenciando a fé. A fé. Não querem mais compromisso. Seja na paróquia do Padre Cosme, na minha, algumas pessoas não pela chegada do novo padre, mas debandaram um pouco da questão de lideranças. Antigamente, na minha época, nossa, todo mundo queria ser coordenador na comunidade, de alguma pastoral. Hoje em dia as pessoas não querem mais compromisso. Mas eu vi que não é só na minha realidade de paróquia, mas em várias paróquias, Verdade. várias dioceses, as pessoas só querem ir à missa e vão embora. Não querem mais assumir um compromisso de estar à frente daquela pastoral, daquele O padre não movimento. faz nada sozinho, né? Ele Não, precisa de é. ajuda, né? Imagina, 11 igrejas e não tem ninguém pra ajudar ele ali. É Exatamente. complicado. Só que também, Pato, a gente até assistiu um seriado chamado Missa da Meia-Noite, né? No Netflix. Ih, rapaz, isso é perigoso. E tinha uma Quase não dormi. tinha uma personagem lá, lembra? Aquela que você chama de Beata, né? Sim, que ela era a fanática, um fanatismo que é o fanatismo, religioso. É, eu né? assisti Que acaba também. atrapalhando também. Uhum. Tem isso também, né? Às Sim. vezes as pessoas se afastam por conta do fanatismo de outras pessoas. Você não pode, você tem que fazer assim. O padre vai brigar com você. É que são os extremos, né? Sempre Extremos, tem. né? Sempre tem. O extremo é sempre ruim. É, né? Horrível. qualquer Né? lugar.